Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, que trata sobre o assunto a narração. Então, nós temos aqui um textinho, né, que tem por título Conversa de Bois, e vamos lê-lo porque o próximo slide tem algumas questões sobre ele. Então, vamos lá. Que já houve um tempo em que eles conversavam entre si com os homens. É certo e indiscutível, pois que bem comprovado nos livros das fadas carochas. Mas hoje em dia, agorinha mesmo, aqui, aí, ali, em toda parte, poderão os bichos falar e serem entendidos por você, por mim, por todo mundo. Por qualquer um filho de Deus, falam sim, senhor, falam, afirma o Manuel Timborna, das Porteirinhas, filho do Timborna velho, pegador de passarinhos e pai dessa infinidade de timborninhas barrigudos que arrastam calças compridas e simulam todos o mesmo tamanho, a mesma idade e o mesmo bom parecer. Manuel Timborna, que em vez de caçar serviço para fazer, vive falando invenções só lá dele mesmo, coisas que as outras pessoas não sabem e nem querem escutar. Pode que seja Timborna. Isso não é de hoje, visa dum obscurum noctis pecudesque luctae infandum. É latim, né? Mas e os bois? Os bois também? Ora, ora, esses é que são os mais. Boi fala o tempo todo. Eu até posso contar um caso acontecido que se deu. Só se eu tiver licença de recontar diferente. Enfeitado e acrescentado ponto e pouco. Feito. Eu acho que assim até fica mais merecido que não seja. E começou o caso na encruzilhada da Ibiúva, logo após a cava do Mato 4, onde com a palhada de milho e o algodoal de pompons frouxos se truncam as derradeiras roças da fazenda dos caetanos e o mato de terra ruim começa dos dois lados. Ali o Mirara rolava e rodopiava, acabando de tomar banho de sol e poeira, o primeiro dos 4 ou 5 que ela saracoteia cada manhã. Seriam bem 10 horas e de repente começou a chegar. Nhen, nhenhen, nhenhenhen, do caminho da esquerda a cantiga de um carro de bois. O cachorrinho do mato, que agora lambia uma a uma as patinhas, entreparou. Solevou mesmo. Solevou o focinho bigodudo e comprido, com os caninos de cima desbordando, e de beiços cerrados roncou o seu crepitar constante ralado contra o céu da boca. Mas o outro som foi aumentando e o carro já estava muito perto. Com um rabeio final, o papamel empou-se nas costas e andou à roda, muito ligeiro, porque é bem assim que fazem as iraras, para aclarar as ideias quando apressa tomar qualquer resolução. Girou, corrupiou, pensou, acabou de pensar e aí correu para a margem direita, sempre arrastando no solo os quartos traseiros, que pesam demais. E urge, antes de pegar toca, parou e trouxe até a nuca, bem atrás de uma orelha, uma das patas de trás para se coçar. Então aí, gente, nós temos um conto, né, que é de um escritor modernista chamado Guimarães Rosa, e aí vamos às questões. O fragmento, ou seja, o pedaço, né, do conto apresentado, traz inicialmente uma conversa entre duas pessoas. Como que é possível notar isso? Então, a gente consegue notar isso, tentem pensar primeiro e aí depois vocês podem escutar as respostas. A gente consegue perceber isso através da marcação de fala, né? Através do travessão entre as personagens, perguntas e respostas e também do tom oral que está presente nesse conto. Então, a gente consegue perceber de maneira mais objetiva pela marcação de fala, né, do travessão. Em determinado momento, uma das personagens conta um caso, quando e onde ele se passa. Então, olha só, a gente percebe que esse caso se passa às 10 horas, na encruzilhada da Ibiúva, logo após a cava do Mato 4, né? E a questão 3 é: o relato iniciado pela personagem apresenta algumas características narrativas. Nós falaremos sobre isso. Esse é um assunto também desse capítulo, características narrativas. Quais elementos são perceptíveis no fragmento apresentado?
Então, gente, a gente consegue perceber aqui que existe uma menção ao local, menção à hora, né? Uma menção à ambientação, com a descrição da irara, do cachorro e do gato, perdão, e do carro de bois, né? Então, quando a gente pensa em características narrativas, a gente pensa em um lugar, né? A gente pensa em um horário, a gente pensa em personagens, né? Então, essas são as marcas perceptíveis no fragmento apresentado, então, das características narrativas. Então, vamos agora aqui à parte mais teórica. Então, quando nós conversamos com alguém no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia, nós contamos alguma coisa que se passou conosco e ouvimos algum acontecimento que foi vivido pela pessoa com quem estamos conversando. Então, exemplos como o que tem feito, como vai a vida, o que aconteceu. Estamos diante de situações que são sucedidas frequentemente de um relato. Então, narrar uma história é uma ação mais comum do que a gente imagina. A gente faz isso o tempo todo, né? Contamos o que se passa nas diversas situações da nossa vida quase que diariamente em vários formatos. Seja uma conversa, um diário, em mensagens instantâneas ou até mesmo para nós mesmos em pensamento. Isso é muito bom. Além disso, gêneros jornalísticos também trabalham com a narrativa, né, como a reportagem, por exemplo. Então, no fragmento do texto de Guimarães Rosa, a personagem inicia a narração de uma história que dará corpo a esse conto, né? Então, essa contação de histórias é um gênero textual muito frequente no nosso cotidiano e que também envolve elementos da narrativa. Então, mais uma vez, elementos da narrativa, né? É um tempo, são personagens, né? É a história, que é o próprio enredo, tá? Com certeza você já relatou algum feito seu ou de alguém para um amigo ou familiar. Você certamente já domina a arte de contar, né, de narrar. Então, vamos neste capítulo sistematizar alguns elementos para incrementá-lo. Então, temos aqui o relato. Vamos falar especificamente sobre o relato. Uma das formas de narrar um acontecimento é por meio do relato. E diferente do conto que nós lemos, né, no início do capítulo, o relato ele possui um caráter verídico, verdadeiro, né? Ou seja, não se trata de uma ficção. Ambos, porém, apresentam elementos em comum, como espaço, tempo e acontecimento. Então, o verbo relatar apresenta a seguinte acepção. Narrar algo, o que é relatar? Né? Então, é narrar algo oralmente ou por escrito, expor. Relatou o acidente, todos o escutaram com atenção. Relatou ao delegado tudo o que havia presenciado na noite do crime. Então, é, portanto, por meio dessa narração que se constrói o relato. Então, o relato tem essa característica, né, algo verídico, que tem, por sua vez, o propósito de expor acontecimentos verídicos de forma detalhada. Dessa forma, o relato vai envolver o ponto de vista de alguém e, consequentemente, vai ser narrado em primeira pessoa. E aqui nós temos um exemplo. Leia com atenção o texto abaixo. Prestem atenção nessas partes que estão destacadas. Então, temos aqui minha primeira professora. A primeira presença em meu aprendizado escolar que me causou impacto e causa até hoje foi uma jovem professorinha. É claro que eu uso esse termo, professorinha, com muito afeto. Chamava-se Eunice Vasconcelos, 1909, 1977. E foi com ela que eu aprendi a fazer o que ela chamava de sentenças. Eu já sabia ler e escrever quando cheguei à escolinha particular de Eunice, aos 6 anos. Era, portanto, a década de 20. Eu havia sido alfabetizado em casa por minha mãe e meu pai, durante uma infância marcada por dificuldades financeiras, mas também por muita harmonia familiar. Minha alfabetização não me foi nada enfadonha, porque partiu de palavras e frases ligadas à minha experiência, escritas com gravetos no chão de terra do quintal. Achei esse texto muito bonito. Então, o que a gente consegue perceber, né? Eu chamei a atenção de vocês para as cores, pelo motivo... porque nós temos essas palavrinhas que estão adjetivando, né? Nós temos ali o uso da primeira pessoa de singular. Então, o texto ele apresenta um ponto de vista pessoal sobre algo, né? Ele está marcado, portanto, pelo uso da primeira pessoa do singular, eu, né? Eu, então, aí é o nosso
Pronome pessoal do caso reto, meu e minha, são pronomes possessivos de primeira pessoa. Então, a gente percebe, né, o uso dessa primeira pessoa no texto. Situa temporalmente o acontecimento. Era, portanto, a década de 20 e apresenta o tema, né? Ou seja, qual é o assunto que está sendo relatado? O aprendizado escolar. E as personagens envolvidas, ele mesmo, o pai, a mãe e a professora, né, que ele chama de professorinha com afeto. Apresenta também os detalhes e as impressões sobre o assunto, marcando todo o texto com adjetivações e descrições. Então ele fala professorinha, infância marcada por dificuldades financeiras, harmonia familiar, nada enfadonho. Então ele vai apresentando essas adjetivações e descrições. O texto narra uma experiência pessoal, como nós falamos, né? E além dessas características, outras são destacáveis para a construção de um relato e de outros textos narrativos. Vamos conhecê-los? Então, aqui vamos falar sobre a cronologia, sobre essa linha do tempo. Então, quando se busca narrar algo de maneira clara, visando a melhor compreensão do leitor, é necessário atentar a um dos aspectos principais desse processo, que é a cronologia. A palavra cronologia tem origem grega e significa cronos, tempo, mais logos, estudo, né? Então, é o estudo do tempo. E estabelece, portanto, a organização do tempo em uma sequência lógica de acontecimentos. Em seu texto, um texto que acabamos de ler, Paulo Freire situa sua primeira experiência de educação de impacto e, para isso, busca em sua biografia o primeiro acontecimento que correspondeu ao tema e o encontro em sua infância. Ele estabelece, então, uma lógica temporal para o seu relato. Uma maneira de organizar a sequência temporal, né, a sequência do tempo, essa linha, é estabelecer uma linha do tempo com marcos e acontecimentos que são principais. Observe a seguir a linha do tempo com alguns acontecimentos na vida de Paulo Freire. Então, nós temos aí a linha do tempo. Nascimento, 1921. Infância, década de 20. Adolescência, juventude, velhice e morte em 1997. Então, nascimento e a morte, logicamente, vão apresentar uma data específica, né? A infância aqui foi na década de 20 e depois ele não pontuou, né, exatamente, ele não colocou ali uma data específica, mas ainda assim a gente tem uma linha do tempo porque cada palavrinha está marcando um período, né? Então a gente tem ali a adolescência, depois a juventude, depois a velhice, que são fases maiores, né? Então, vamos lá. Nascimento, 1921. Ele nasceu no Recife, em Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921. Infância, década de 20, né, logicamente. Aos 6 anos, ele chega à escolinha particular de Eunice. A adolescência, ele tinha apenas 13 anos quando seu pai faleceu, então foi um marco bem forte, triste, né? Juventude, então ele se formou na faculdade, casou-se, teve filhos e desenvolveu diversos trabalhos na área da educação. Velhice, ele continuou então lecionando e tornou-se secretário da educação na cidade de São Paulo. E depois a morte dele, né, que foi em 1997. Então ele nasceu em Pernambuco e ele faleceu em São Paulo no dia 2 de maio de 1997. Então, gente, ao resgatar a biografia, né, a história da vida em ordem de acontecimentos, é possível organizar o texto de forma linear, né? Então, a gente teve ali, no caso da vida de Paulo Freire, a vida dele, alguns acontecimentos da vida dele, né? Alguns acontecimentos bem importantes. Tivemos ali nascimento, esses acontecimentos e depois a morte dele. Então, ao resgatar a biografia em ordem de acontecimentos, é possível organizar o texto de forma linear. Veja abaixo mais um exemplo de organização cronológica na qual podemos observar o decorrer do tempo histórico em simultaneidade com os acontecimentos da vida da escritora Clarice Lispector durante a década de 1920. Então, temos aí a foto da Clarice Lispector bem novinha. Então, olha só, em 1920, nasce a 10 de dezembro, na Ucrânia. A Clarice recebe o nome de batismo de Aya, que significa vida, filha de Mania e de... o pai
tem um sobrenome difícil, filha de Mania e Lispector. Não consigo pronunciar, acho que é Pinca. É um nome, né, não é brasileiro. Depois, 1922, março. Chegada em Maceió. É engraçado, né, e é muito interessante como Maceió vai ser... esse lugar vai ser muito retratado nos livros da Clarice Lispector, nos contos dela. Então, março. Chegada em Maceió da família Lispector, composta por... Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Durante a permanência na capital alagoana, seus nomes são abrasileirados para Pedro, Marieta, Elisa e Clarice. Bem mais fácil de pronunciar, gente. Somente Tânia conserva o nome original. Então, são recebidos por Zaina, irmã de Mania e seu marido, José Rabin, que viabilizaram a vinda deles para o Brasil e os hospedaram nos primeiros tempos, né? E aí depois nós temos 1925, a família Lispector se transfere para a cidade do Recife, e depois em 1928, a Clarice passa a frequentar o grupo escolar João Barbalho. Então aqui nós tivemos poucas informações, né? Temos aqui de 1920 até 1928, foi por um período curto de tempo também, porque a Clarice, ela lançou vários livros, a Clarice também fez direito na FND, ela se casou e se mudou, depois ela volta ao Brasil, né? São várias informações bem importantes a respeito dessa escritora que é tão renomada aqui no Brasil. Então, há outras maneiras de organizar temporalmente uma narrativa, mesmo que não obedecendo a uma sequência cronológica. Então, muitos relatos são iniciados pelo final, por exemplo, ou pelo meio, que a gente chama de in media res, para depois narrar os eventos anteriores e posteriores, né? Então não é uma sequência lógica, ou seja, constrói a narrativa de uma maneira que não é linear. A maneira linear é aquela com a qual estamos mais acostumadas, né? É essencial, no entanto, que haja uma organização. De qualquer forma, tem que haver uma organização previamente concebida que relacione, então, o tempo cronológico aos fatos vivenciados em prol de um texto que seja claro, que seja coeso. Sendo assim, é necessário planejar essa cronologia textual. Então, gente, eu coloquei aqui uma questão, né, pra gente sobre esse assunto. E na próxima semana a gente continua ainda no mesmo capítulo, que é um capítulo grande até. Nós vamos começar a próxima aula falando sobre os elementos da narrativa, ok? Então agora vamos resolver esse exercício. Então, qualquer que tivesse sido seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo o que sabíamos dele. O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha ombros contraídos. Usava paletó curto demais, óculos sem aro, com um fio de ouro encimando o nariz grosso e romano. E eu era atraída por ele. Não amor, mas atraída pelo seu silêncio, pela controlada impaciência que ele tinha em nos ensinar. E que ofendida eu adivinhara. Passei a me comportar mal na sala. Falava muito alto, mexia com os colegas, interrompia a lição com piadinhas, até que ele dizia vermelho: cala-se ou expulso a senhora da sala. Ferida, triunfante, eu respondia em desafio: pode me mandar. Gente, que absurdo. Ele não mandava, senão estaria me obedecendo. Mas eu o exasperava tanto que se tornara doloroso para mim ser objeto do ódio daquele homem que, de certo modo, eu amava. Não amava como a mulher que eu seria um dia. Amava-o como uma criança que tenta desastradamente proteger um adulto com a cólera de quem ainda não foi covarde e vê um homem forte de ombros tão curvos. Quem escreveu? Clarice Lispector. Entre os elementos constitutivos dos gêneros está a sua própria estrutura composicional, que pode apresentar um ou mais tipos textuais, considerando-se o objetivo do autor. Nesse fragmento, a sequência textual que caracteriza o gênero conto é A. Então, nós temos um conto aqui. Então, essa sequência que marca, né, que mostra que é um conto é o quê?
expositiva, em que se apresentavam as razões da atitude provocativa da aluna, injuntiva, em que se busca demonstrar uma ordem dada pelo professor à aluna. Injuntiva, gente, por exemplo, um manual de instrução, né, que te ensina a mexer em determinado aparelho, né, uma receita, por exemplo, que a gente tem lá, né, os ingredientes e depois modo de preparo. Então, leve ao forno, misture, né, isso é um texto injuntivo, que dá ordem. Letra C, descritiva, em que se constrói a imagem do professor com base nos sentidos da narradora. Letra D, argumentativa, em que se defende a opinião da enunciadora sobre o personagem professor. E letra E, narrativa, em que se contam fatos ocorridos com o professor e a aluna em certo tempo e lugar. Então, aqui, gente, nós estamos falando sobre a narração, né? Começamos falando sobre o relato, etc. Aqui, o que a gente tem é um conto, né? Um conto da escritora Clarice Lispector. E aqui nesse conto, então, essa sequência, né, que caracteriza esse gênero, o gênero conto é o quê? É a narrativa, a letra E, né? Nós temos aqui a narração, uma menina falando sobre esse contexto de sala de aula, né? Desse amor que ela tinha de certa maneira, um amor entre aspas, né? Que ela tinha pelo professor, do comportamento, né? Que ela tinha às vezes, da atitude dela, né? Que dizia pode me mandar, né? Pode me mandar sair de sala. Então a gente tem aqui uma narrativa, né, em que se contam fatos que foram, né, que aconteceram aí com o professor e com a aluna em um determinado tempo e em um determinado lugar, que no caso foi dentro de sala de aula, ok? Então, queridos, na próxima aula nós continuaremos falando sobre esse capítulo, ok? E depois nós faremos mais exercícios sem dúvida alguma. Então, bons estudos, até a próxima aula e fiquem com Deus.